começar o trabalho de hoje. Hoje é dia 8 de março de 2010 e hoje é uma aula resumo das conquistas da pesquisa dos últimos, acho que do último ano de 2009 e eu não posso falar pra você, é tão mais fácil pra você. Acho que essa câmera fica muito intimidada. Eu estou escrevendo. Oi? Eu acho que nos últimos tempos teve algumas coisas que contribuíram para eu conseguir detalhar melhor as matrizes e as nossas ferramentas de trabalho. E foram duas coisas principais. Uma que foi o estudo cinesiológico e que teve como base, eu acho, que para esse estudo e a maior compreensão o próprio Gera, que foi o início que nós começamos a fazer as revisões das matrizes, que a gente parou, acho que na terceira ou na quarta. E daí eu dei continuidade e isso o Gera foi a base para aprofundar o estudo cinesiológico. E foi também uma compreensão minha do estudo mais do livro da corêutica do Laban, que me ajudou muito para enxergar. Eu percebi que, de fato, eu acho que a grande diferença que a gente está lidando com a coreotopologia é da diferença entre a estabilidade e a instabilidade. De fato, até vi, lendo a tese do Rafael, uma citação do Dalcroze, do Rafael Madureira, a tese de doutorado, que chama 9 quadros inacabados sobre o trabalho do Dalcroze, que tem uma citação do Dalcroze sobre o trabalho do Laban, falando que a grande diferença entre a proposta dele, né, da organização do movimento dentro de uma perspectiva da rítmica e da proposta labaniana, é que o Laban insiste que os movimentos têm um início no centro do corpo. Então isso foi, eu acho que uma pista também bem importante. Oi? Para o Dalcroze não importava essa organização do corpo corporal, porque estava mais relacionada com as necessidades que o ritmo impunha e que o corpo poderia ter qualquer consequência em relação àquilo, e o Laban não. O Laban vai e fala, não, os gestos, os movimentos se iniciam no centro do corpo, no centro de gravidade. Então, eu percebi que esse fator assim, específico dentro da obra do Laban, eu acho que foi até a chave, assim, uma coisa importante para ele conseguir fazer a transferência simbólica com os sólidos do Platão, com esqueci o nome. Os sólidos, os cubos. Isso. Porque eu acho que quando ele coloca o centro do corpo nesse centro, é que você pode ter coincide o centro de gravidade com o centro dos sólidos, com o centro dos polígonos. Os polianos. Isso. Então, eu vejo assim que ele idealiza essa harmonia do espaço e do tempo, criando os sólidos que são simétricos, o que caracteriza, né, estes sólidos, gente, esqueci essa palavra, não é os poliedros, que é o nome genérico para essas figuras, assim, o cubo, todos eles dão um branco. Não, tudo bem. Então, como que você, né, cria esses sólidos? Você tem um centro que
a distância para as vértices são todas equivalentes, têm o mesmo valor, né? E então, eu começo a entender que é muito importante esse fato de considerar o início do centro que você coincide com o centro dos sólidos. Então, você consegue inserir o corpo, entre aspas, inserir o corpo dentro dessa idealização de uma harmonia espacial, porque você consegue colocar o centro do sólido coincidindo com o centro corporal. E aí isso ficou mais claro para mim também, lendo a corêutica, porque na corêutica acho que ele tem uma visão super didática de primeiro construir esse sólido, então de construir essa harmonia espacial e coloca o corpo dentro dela. Mas é ideal, porque a gente já viu nas aulas do Adolfo, né, de que idealmente os sólidos são equivalentes e têm distâncias iguais, mas na nossa realidade a gente tem a força da gravidade interferindo, então de uma certa maneira o nosso trabalho, o nosso gesto, o nosso movimento para atingir um vértice que seja aqui em cima, né, é completamente diferente do nosso trabalho para atingir o vértice embaixo, porque existe a força gravitacional. Então, parece que na corêutica, o Laban ele tem uma visão, tem uma estratégia didática, parece, de primeiro construir e levantar esse sólido, e aí ele até coloca os exercícios, as frases, para você perceber que existe as vértices e tudo mais. Que você constrói, né? Você pode construir com o seu gesto e, tipo, onde que está o espaço, né? E depois, logo em seguida, que aí ele vai falar, eu acho que resulta, na verdade, no conceito da cinesfera, também com aquela aula do Adolfo, quando ele diz que se a gente fixa o centro de desses polígonos, polígonos mesmo, eu acho. Se você fixa o centro dessas figuras, dos sólidos, dos polígonos, e gira eles, você cria um círculo. Então, logo no início, na introdução da corêutica, o Laban enfatiza muito a noção do círculo, de que ele coloca que coro significa círculo e que a coreologia é a sabedoria dos círculos, que é super antigo. Então, parece que ele faz esse pensamento, né, de colocar esse corpo humano e o movimento dele dentro desses polígonos, que tem vértices e que aí variam conforme o espaço que você está criando, se é um cubo, se é um cosaedro, quais os sólidos que podem ser, mas que quando você coloca ele em movimento, na verdade o que você tem é um círculo, que é a ideia da cinesfera, né? E isso está no primeiro capítulo, e aí logo no segundo capítulo ele vai falar da dinamosfera, que aí ele vai dizer que, de fato, o trabalho para você chegar ali é diferente do trabalho para você chegar aqui. É claro que ele não, assim, não sei, pelo que eu entendi, né, pude compreender, ele não fala que é por causa da gravidade, de tudo mais, mas ele começa a trazer essa noção do esforço, eu acho, né, de que esse espaço e essa cinesfera, onde você pode localizar o movimento humano, tem dinâmicas diferentes e tem qualidades diferentes desses esforços que são necessários para você construir uma dança artística e que me parece que o que ele propõe é que a harmonização do movimento é um resultado dessa educação que consegue correlacionar a cinesfera, que é a teoria do espaço e do tempo, com essa dinamosfera, que seria essa teoria do esforço e de como que o movimento humano se transforma em dança. Tá. Aí tem um momento importante
que eu acho que da pesquisa, que eu acho que é quando ele dá uma chave para a gente dessa passagem, que pode ser a passagem para a nossa pesquisa de elementaridades, porque ele começa a falar sobre um novo aspecto do espaço e do movimento. Aí ele fala os princípios da orientação do espaço, que é essa parte que corresponde à quinesfera, né? E que a conclusão pedagógica, assim, que ele deixa em evidência é que inúmeras direções irradiam do centro do corpo e a sua quinesfera irradia para um espaço infinito. Então, acho que ele pontua bem aquela coisa que o próprio Dalcroze, né, colocou. Mas, aqui, essa parte que eu acho que é interessante, que ele fala. O nosso corpo é um espelho através do qual nós tomamos consciência, né, dos movimentos do universo e os seus ritmos poligonais. Que ele fala que os polígonos são círculos no qual existe um ritmo espacial. Que ele... Então, o que eu consegui entender disso, que eu não sei se eu entendi muito bem, our body is the mirror through which we become aware of every circling motions in the universe with their polygonal rhythms. Polygons are circles in which there is spatial rhythm, a distinct from time rhythm. Então, ele distingue um ritmo espacial de um ritmo temporal. Mas, na verdade, a outra coisa que ele faz é dizer que, de uma certa maneira, quando você cria essa idealização do espaço com os polígonos, que tem vértices, você já cria um ritmo espacial. Pela existência, se é um cubo, se é um ecosaedro. Isso. As distâncias que você percorre até chegar nas extensões, que seria a relação espacial de revelar o espaço, né? Então, esse percurso, todo esse deslocamento, ele cria um ritmo que ele chama de um ritmo espacial. E que ele distingue de um ritmo temporal. Então, eu acho que aqui tem uma questão para a gente entender que pega para elementariedades, né? E que eu acho... Oi? Então, porque foi daí que eu comecei a detalhar um pouco melhor a nossa proposta, considerando outras questões, e não as questões labanianas. É assim. O Laban, então, parte do princípio dessa proposta de uma orientação espacial, da cinesfera e dessa dinamosfera. E aí a gente percebe que ele está preconizando esse movimento que tem sempre uma estabilidade. E aí ele ainda deixa isso mais claro no livro do Domínio do Movimento, onde ele define claramente o que é uma transferência de peso, que um gesto ocorre quando o corpo ocupa um lugar, uma posição, que tem um apoio, que, por exemplo, um pé, e se você eleva um dos pés, você mantém, e que o gesto ele tem toda a extensão do corpo de acordo com esse lugar, e que daí, quando você faz uma transferência de peso, que você cria um novo apoio e leva o seu peso para si, que na verdade você transfere o seu centro de gravidade para esse novo apoio,
E aí aqui você tem todas as mesmas possibilidades da cinesfera que existia lá, existe aqui, num outro lugar, num novo lugar. Então, até acho que na introdução, em alguma parte da corêutica também, ele... Eu não sei o quanto que a gente deve considerar importante uma questão que ele coloca, porque tem um problema que eu acho que a corêutica tem um discurso muito diferente do domínio do movimento. E até hoje eu não entendi ainda muito bem. Parece que tem umas quebras, assim, que a gente fica meio perdido. Por exemplo? O que Por exemplo, eu acho que tem um pé em toda a questão que o Laban pode trazer como se pudesse ser considerada mística do ponto de vista dessa sabedoria dos círculos, da coreosofia, da cristolografia, de todos esses estudos primeiros que são anteriores dele e que ele sintetizou na corêutica. E que aí a corêutica não foi publicada porque ele fugiu e aí ficou lá com uns amigos. E aí ele foi escrever o Domínio do Movimento um tempo depois, mas parece que já aplicando a todo aquele conhecimento da corêutica, que estava descrito na corêutica, mas já aplicando para uma coisa mais, não sei se é pedagógica ou do momento, do contexto histórico. E que aí ele acaba tirando algumas coisas, assim, abrindo mão, não sei se é da coreosofia, não sei da onde, algumas coisas para a educação e para a psicologia. E então, tem uma parte nesse primeiro capítulo da corêutica, que até no artigo que eu traduzi na primeira iniciação científica, eles têm um artigo sobre o trabalho do Forsyth. E eles citam umas partes da corêutica que são essas partes, que eu acho isso que é interessante. Porque ele começa dizendo que ele compara a análise do movimento com uma fotografia. E que ele coloca que é como se fosse esse snapshot que ele fala, que é no momento que você tem um clique, que você olha o movimento com aquele clique, como se o olho abrisse e fechasse os olhos, num piscar de olhos. E ele diz que para o movimento, esse clique, como se fosse essa fotografia isolada, não tem nenhum sentido. Que é como se a gente tivesse que colocar uma fotografia atrás da outra, que nem no cinema, para que a gente enxergasse o movimento. E aí, ele coloca exatamente a questão de que, imagina que você está montando um filme, para que você acredite que aquele movimento é verdadeiro ou natural, ele usa algumas palavras assim, você precisa ter todas as fotografias para que na sua imagem, enquanto observador do movimento, aquilo se realize enquanto um movimento que começou aqui e terminou ali. Ou seja, ele fala que não tem sentido você fazer uma imagem que você vê aqui e de repente você vê ali. Porque aí, para o observador, aquilo não é nada, assim, não tem sentido. Eu acho que é daí que vem essa ideia dele da harmonia do movimento, de todas essas coisas, as questões com a simetria e com o ritmo e com a organização, e que tem a ver com a necessidade dele colocar o centro do corpo e os movimentos emanando do centro do corpo, porque para ele é interessante exatamente isso, de que tornar o movimento e ampliar o movimento visível para um observador que está vendo aquilo, completamente legível dentro de um contexto artístico, de uma criação que é para o outro ver. E então, o Forsyth, a pessoa que escreveu o artigo sobre o Forsyth, que eu esqueci o nome agora, cita exatamente essa parte, porque o Laban fala isso e ele compara também com a arquitetura, né?
porque ele fala, para um prédio ficar em pé, existem leis físicas do equilíbrio que você precisa respeitar. Senão, um prédio não fica em pé. Agora, ele fala, a gente podia até fazer o exercício de imaginar uma arquitetura maluca dos nossos sonhos, onde as leis, aquelas leis que a gente respeita para o prédio ficar em pé, elas não precisam mais ser respeitadas e a gente pode construir uma arquitetura completamente fantástica. E comparando com um movimento que não precisava respeitar essa estabilidade e o centro de massa. Então, naquele artigo, eles citam essa parte exatamente por isso, porque daí eles já consideram no artigo que o Forsyth faz essa arquitetura fantástica, né? Ao deslocar o centro e tudo mais. Então, isso que é interessante, que na corêutica, ele, de uma certa forma, deixa claro para a gente ele completamente como artista e como cientista. Porque é ele assumindo os valores estéticos para eles importantes, que tem a ver com o contexto histórico, com tudo que ele está vivendo, né, como reflexo daquele momento, e que são as necessidades dessa harmonia do movimento e da simetria e do ritmo. E o respeito às leis que produzem. E os respeitos a essas leis do equilíbrio. Clássica. Então, isso é super importante, porque é a porta de entrada. Na arquitetura fantástica. Na arquitetura fantástica, mas aí a pergunta é como, né? Porque daí que foi muito importante entender tudo isso, para mim, para poder, de fato, chegar à ideia da coreotopologia. Em que momento essa arquitetura fantástica ela pode começar a ser construída e o que precisa? O que precisa para que isso exista, né? E aí o que aconteceu? Quais são as ferramentas e as técnicas? Então, foram duas coisas em paralelos que eu acho que a própria pesquisa me encaminhou, né? Porque a gente já está num momento que o meu processo já é o resultado também da pesquisa. Uma aplicação. Então, acho que assim, por um lado tem essa compreensão um pouco mais clara, né, de todo a herança labaniana, né, e aonde que é a nossa porta de entrada, e ao mesmo tempo foi a questão cinesiológica, que é principalmente o conhecimento da anatomia e da fisiologia relacionadas com as leis para construir essa arquitetura fantástica. Pois é, aí, como eu disse, que foi a própria pesquisa que me encaminhou para essa direção, e acho que um dos grandes responsáveis foi o Gera. Por quê? Principalmente porque, na minha dificuldade de definir as matrizes para elementariedades, que iniciou lá na primeira pesquisa de iniciação científica, em 2002, 2003, que era a grande pergunta, né, de como que eu vou dizer que isso aqui é um movimento? Quais são as referências para eu descrever esse movimento, ou para realizar, ou para criar, o que seja. E aí, a gente passou por vários momentos, várias tentativas, e quase nenhuma delas nos deixou felizes, assim. E aí eu fui ver que o Gera já encaminhava, né? Mas quando a gente começou a estudar o livro do Burke, da cinesiologia, que eu comecei a perceber que a cinesiologia enquanto conhecimento podia ser uma ferramenta para nós. Porque tem uma diferença grande, eu senti. E até porque eu dei o curso do Laban agora e pude ver na prática essa coisa, a máquina. Porque para mim o Laban, assim, ele cria essa obra que é perfeitamente como se fosse uma máquina mesmo, assim, engrenagens. Porque você trabalha com um conceito, você já está engrenando num outro e já está criando outro, né? Só que
eu sinto claramente que ele precisa da idealização do espaço para que a máquina comece a funcionar, para que as engrenagens possam se encaixar e uma girar na outra. Assim, a máquina com uma ideia de conhecimento, assim, não uma máquina, né? Tipo, só fisicamente. Mas, então, eu percebi que a cinesiologia, enquanto conhecimento, que é a contribuição que eu acho que vem da física, da mecânica e tal, eu sinto, mas aí acho que vocês que podem avaliar agora, você e Adolfo, né? Que ela é uma maneira de adentrar nessa arquitetura fantástica sem ter que passar por uma idealização do espaço. Então, e basicamente foi quando eu comecei a ter a compreensão o que ajudou muito foram o Gera, a noção de que o impulso era a massa relacionada com a velocidade e a ideia da alavanca, criando a noção, né, do gesto relacional, que é importante, ampliado, que é a noção de como todas as suas cadeias musculares, durante um movimento, que pode estar criando uma pequena direção para um sentido, são todas as cadeias musculares que trabalham juntas, porque vai resultar na criação clara de um eixo comum entre as forças que percorrem os vetores do nosso corpo, de todas as regiões do nosso corpo. Então, o eixo, na verdade, e essa ideia de ampliação corporal, que é para o corpo cênico, para o corpo visível, para a dança no palco, a dança de arte, que é isso, a criação dos vetores que estão relacionados, os gestos que estão relacionados e ampliam, assim, o corpo. Então... E o Gera tem vetores claros? Sim. O Gera, aí que eu posso agora fazer e falar, porque, então, cinesiologicamente foi o Gera que me permitiu perceber fisicamente, né? Os caminhos para de fato eu senti que existe esse conhecimento da cinesiologia como no momento em que eu me movo, assim, como parte do meu movimento. É isso que eu sinto, que o meu conhecimento faz parte do meu movimento que é visível. O meu conhecimento cinesiológico. Ele faz parte. E aí foi pelo Gera que eu consegui perceber. E é principalmente as ideias de centro de massa, que na cinesiologia, eu acho que para nós bailarinos, artistas do movimento, é muito importante, porque facilmente a gente tem uma aproximação com o movimento com aquilo que é o mais imediato, que é ou a nossa sensação de estar em movimento, ou a fisicalidade, aquilo que é visível do movimento. E o que a cinesiologia nos ajuda é a enxergar aquilo que não é visível e que é físico. Porque é uma consequência física, clara. Que nos esportes é claro e é assim, nítido, né? E acho que também tem a contribuição da minha história, da minha vivência como patinadora no gelo, porque eu até estava refletindo esses dias por causa das Olimpíadas. É uma coisa assim, é quase que um estudo cinesiológico físico mesmo, porque você tem um movimento que seja, que a gente pode falar que é um conjunto de movimento, mas é um salto que a gente realiza, que tem um tipo de salto. E você fica, assim, 20 anos estudando aquele mesmo salto. Então você entende que se você faz uma curva um pouco mais aberta, com uma velocidade X, ou se você faz essa mesma curva um pouco mais fechada,
quando você estiver no ar, você vai ter mais velocidade para rodar, ou mais altura, ou menos. Dependendo do momento, se você tem alguns saltos que você bate a perna e vai para cima e fecha no ar, então você sabe exatamente o tempo, porque se você bate antes, o seu eixo no ar é assim e você não consegue girar, você cai de cabeça, né? Então, em alguns esportes, assim, mas na patinação, no meu caso, eu acho que veio muito essa contribuição da ideia de que porque é um outro modo de fazer as coisas. Porque enquanto numa aula de dança, às vezes, eu me perdia por questões de expressão, ou por questões do coreógrafo, ou por questões, enfim, mal explicadas fisicamente, que ficam num nível subjetivo da pessoa e do discurso e da história e tudo mais. Isso, e da subjetividade do coreógrafo. É um modo de lidar com o movimento que era muito diferente de quando eu estava patinando, que é muito simples. Se eu tinha até o meu técnico me ajudava a enxergar isso. Ah, você fechou antes. Ou, você girou, você abriu demais. Ou, então, eu percebo que esse meu passado é que me ajuda muito para conseguir enxergar isso agora na pesquisa. Até o que o coreógrafo quer. Ah, sim. Porque o discurso dele é mais criativo. Agora que eu trabalhei com alguns coreógrafos, né? Tipo, é quase um decifrar pensamento, né? Às vezes. Mas tudo bem. Então, o Gera, voltando no Gera, que eu acho que foi o caminho para chegar na questão cinesiológica mesmo. O Gera, a organização do Gera, que inicialmente você propõe na coreodramaturgia, com a questão de diminuir o efeito da gravidade e tudo mais. E daí eu fiquei estudando muito as matrizes do chão, né? Essa primeira parte. E eu percebi que, como eu disse antes, que a cinesiologia ajuda a gente a enxergar coisas invisíveis, mas que são físicas. E que, por exemplo, o centro de massas, como um resultante de como que as forças se organizam, né? Que é aquela ideia de que a gente tem esse centro de massa, que se fôssemos corpos homogêneos, assim, e sólidos, que a gente não se mexesse, como se a gente fosse esse caderno, esse centro de massa está sempre no mesmo lugar, e é o lugar onde se eu apoio, eu tenho o equilíbrio total dele, é como se todas as forças convergem naquele ponto. Só que nós, corpo humano, pelas características biológicas dele, nosso centro, ele desloca, né? Ele não permanece fixo aqui. Depende de como se organiza as forças, os vetores e nosso movimento. Isso é natural. Oi? No natural é assim. Então, se naturalmente a gente tem isso, e se na teoria labaniana não, a gente vai colocar que o centro de massa vai permanecer lá, para a gente ter o controle e a arquitetura se sustentar, e a gente não cair, né? E aí eu percebi que, cinesiologicamente, na nossa estrutura física, existem algumas as massas do nosso corpo que têm características muito particulares, que é a cabeça, a cintura escapular, a cintura pélvica e os nossos membros, os membros superiores e os membros inferiores. E então, nos livros de cinesiologia, eles até apontam, às vezes chamam, né, que isso aqui é como se fosse o centro gravitacional e que isso aqui é como se fosse um centro de leveza. O Laban também fala disso no domínio do movimento. Mas o que é a diferença, que eu acho incrível do Gera, é que o Gera vai trabalhar com a
a partir da simetria do movimento, trazer, claro, esses centros de massas construídos. Então é muito diferente de você fixar o centro de massa no lugar, idealizar o espaço e se permitir mover dentro desse lugar. Isso é muito diferente de, a partir dessa, fundamentalmente pensando que é a ideia do gesto relacionado ampliado, isso sempre, né? Mas partindo disso, que é ter sempre o nosso eixo como resultado de todos os nossos vetores, mas trabalhar com a simetria do gesto, ou assimetria do gesto, para evidenciar fisicamente para a gente esses centros de massas. Então foi isso... Você pode exemplificar alguns, né? Sim. Do gesto? Foi isso que eu percebi fazendo principalmente a parte do chão, que... Então, se você me permite, o Gera começa a introdução à arquitetura fantástica. Uhum. Porque ele permite a gente lidar com a cinesiologia, assim, de fato. Então, quando você dizia que o Gera tem, né, toda a contribuição da educação somática, que é essa visão que a gente diminui o nosso esforço para conseguir achar a atenção devida e por isso diminui a relação com a força gravitacional, mas eu me perguntava, mas será que é isso mesmo? Tanto que eu falei para você, uma época eu fazia o Gera na parede. E eu percebi que o problema não é a força gravitacional em si. Então, pelo contrário, porque, por exemplo, quando a gente tinha essa dificuldade nessa matriz, quando a gente trabalhava com as pessoas, né, de conseguir, porque qual que era a importância? A gente manter até essa... não tá pegando. Não sei se vai pegar, porque aqui o espaço é muito difícil. Bom, quando a gente trabalhava... Tá pegando? Tá. Quando a gente trabalha com essa matriz, que eu não me lembro qual que é o número, as pessoas em geral têm uma grande dificuldade porque elas mexem, né, deixam o corpo completamente solto para fazer esse movimento, ou em geral as pessoas têm uma grande tensão nessa região da articulação coxo-femoral e aí elas realizam esse vetor que seria na direção da minha cabeça, né, com o meu calcanhar, com um trabalho localizado dessa musculatura, principalmente na região da coxa femoral, que é como se isso puxasse meu calcanhar. E daí a gente vai lá e fala, não, mas tem que deixar essa perna relaxada. Então a gente tem que aproveitar a força da gravidade. E aí que eu fui percebendo que, na verdade, esse trabalho que vem uma contribuição da educação somática, e no caso do Gera, é não de anular a força da gravidade, mas de aprender a utilizar a força da gravidade a nosso favor, pensando nessa ideia de achar as tensões devidas. Então, por isso que o trabalho, às vezes, aqui, ajuda muito, porque você vê que essa mesma direção que eu crio aqui, ó, que eu ajudo, porque é só eu relaxar, entre aspas, aqui a minha articulação, que a própria força da gravidade leva o meu pé para baixo. Eu não tenho que levar. E o principal é a gente aprender a lidar com a força da gravidade naquilo que a gente colocava como momento de reversão das direções, que é quando a força da gravidade está me ajudando e quando ela não está me ajudando, quando eu estou indo contra. De que eu quero mudar a direção e eu estou indo contra a força da gravidade, mas eu utilizo o apoio de todas as
cadeias musculares e meu apoio do meu corpo todo para fazer essa reversão e criar essa mudança de direção. Então, nisso, esses estudos do Gera, né, principalmente que relacionam toda a articulação do tornozelo, joelho e quadril, que relaciona com, no chão, que a gente sente como o apoio do peso da cintura pélvica relacionado com o apoio da cintura escapular e a da cabeça, tirando as tensões tipo desnecessárias, né, que são comuns de toda a região do trapézio e do pescoço. A gravidade, na verdade, nos ajuda. Então, essas variantes ajudam nesse sentido. Faz isso em pé. Isso. E aqui a mesma coisa, a gente tem que aprender que a força da gravidade ajuda nesse sentido. E como que é a organização do apoio de toda a minha massa para que eu consiga criar só com o vetor do meu calcanhar o vetor do joelho, né? Que é essa ideia de alavanca, de que você coloca a força num sentido e existe a criação de um vetor num outro sentido, que não necessariamente é naquele. Então, a gente começa a lidar com essa ideia de alavanca que, se meu calcanhar tem esse sentido que é na direção do meu pubis, né? É como se cria um vetor para cá e, ao mesmo tempo, cria um vetor para cá do meu joelho. Então, a ideia de alavanca, como essas criações de vetores que estão relacionados, mas que não são os mesmos, que é diferente da ideia da oposição nas leis do Dalcroze, quando a gente às vezes fica muito limitado a essas oposições que é assim, né? Isso, Delsarte. Que é como se fosse no mesmo sentido, mas para direções opostas. E aqui no Gera não, a gente cria a ideia de alavanca, abre para o corpo essas possibilidades que eu posso ter uma oposição, porque eu preciso até dessa minha articulação coxo-femoral com o meu tornozelo, que eles estão em direção opostas no mesmo sentido, e isso resulta num outro vetor, numa outra direção. Então, como que isso tudo vai estar interrelacionado, né? Então, como você estava colocando a questão, e para ficar de pé, que é a grande questão, eu acho, porque uma vez que a gente está deitado, né, aqui nessa posição, a gente consegue não só sentir essa ideia da alavanca, de que a direção do calcanhar cria essa direção do joelho, mas que para eu conseguir criar o meu eixo, que é o resultante de todas essas forças, eu preciso manter certas simetrias corporais. E que é principalmente na relação da cintura pélvica e da cintura escapular, e de organizações que são muito sutis, assim, que são detalhes bem minuciosos da organização do movimento. Porque você começa a perceber que uma pequena diferença faz muita diferença. No sentido que, se eu estou aqui e deixo o meu quadril fazer isso, que eu estou levemente deixando que esse meu lado esquerdo suba mais do que o direito, em função daquela alavanca, eu corto o meu corpo pela metade. Agora, se eu faço questão de me concentrar e manter uma simetria nas direções das minhas cristas ilíacas, conforme esse movimento acontece, de alguma maneira eu crio um apoio da minha massa, dessa região da cintura pélvica no chão, que vai imediatamente mudar a relação de apoio de toda a minha cintura escapular, e que, se eu não tiver tensão aqui desnecessária, também vai mudar o apoio da minha cabeça. E aí começa essa ideia da relação entre os gestos, entre as alavancas, e a criação de um eixo, né, do corpo. Ok. Aí, qual que é a questão? Então, a questão que a gente vai descobrindo
a importância de algumas simetrias e assimetrias. Porque, por exemplo, quando a gente está aqui e faz essa alavanca, a gente percebe claramente no apoio e nas musculaturas de toda essa parte do corpo, como que, para eu conseguir manter a simetria do meu ombro, como que tem que ter uma reorganização assim, imediata de todas as cadeias musculares dessa outra região. Então, assim, é tanto na simetria, que conforme os meus joelhos vão abrindo, existe um movimento na minha cintura pélvica que estende a minha coluna, se eu mantenho o apoio da minha nuca. E o contrário, de que quando ele começa a elevar, tem uma leve articulação da minha cintura e que vai refletir no apoio da minha cabeça, de maneira simétrica, ou de maneira assimétrica aqui, quando eu tenho que manter a simetria dos meus 2 cotovelos com vetores, né, equivalentes, assim, simétricos, eu preciso ter toda uma reorganização a todo momento, enquanto a alavanca acontece, ou mesmo aqui, que é bem, completamente assimétrico, porque a gente mantém essa simetria dos ombros, dos cotovelos e dos ombros, e leva ao extremo esses vetores dos membros inferiores. E aí, a grande questão do Gera que eu vejo é de conseguir ir descobrindo essas qualidades e essas compressão cinesiológica das alavancas. E uma vez que você estava no chão, que é mais fácil entender o apoio, principalmente da cintura pélvica e da cintura escapular, quando você começa a sair do chão, só que mantendo o trabalho das direções e das alavancas relacionadas a esses centros de massas da cintura escapular, da cintura pélvica e da cabeça. Então, como que eu tenho que criar as simetrias no meu corpo, por exemplo, aqui, nas alavancas que estão acontecendo simultaneamente, dos meus membros superiores e inferiores, da minha perna, se eu fizesse simultaneamente, e prestando atenção como que continua acontecendo aquela reorganização de todas as cadeias musculares do meu corpo todo, na medida em que um único movimento acontece. Então a gente vai tentando estabelecer aquela situação onde a gravidade nos ajuda a perceber as alavancas, os vetores das alavancas, só que agora a dificuldade é essa, que a gente tem que lidar com a gravidade relacionada com esses centros de massas da cintura pélvica, da cintura escapular e da cabeça, que são pesadíssimos, muito mais pesadas do que os nossos membros. Então essa parece ser uma grande dificuldade. Por exemplo, aqui eu já estou perdida, não consigo mais, sem desmoronar, né? Porque eu poderia desmoronar simplesmente. E aí perder todo o eixo, tipo, o corpo, o gesto relacionado ampliado. E aí, nesse momento aqui, foi que eu comecei a ver essa chave, onde podia estar a diferença de, ao invés de criar uma idealização do espaço e colocar o corpo lá dentro, de, através da cinesiologia e das simetrias das alavancas, a gente cria uma organização espacial. Só que os nossos vértices dos nossos sólidos, se a gente fosse enxergar, eles não são simétricos, porque o resultado disso não necessariamente vai ser simétrico. Pode ser que chegue a ser, mas, por exemplo, e daí, se eu trabalho simultaneamente com uma alavanca do meu calcanhar e do meu pulso direito, e levo isso nas direções até os limites para que
eles levem o deslocamento dos meus centros de massa da cintura pélvica, da cintura escapular e da cabeça. Aí, necessariamente, eu começo a entender os pontos de apoio, por exemplo, do meu braço esquerdo, que ele me ajuda a manter aquela oposição daquele ponto, como se fosse um ponto fixo no espaço. Ele ajuda a ampliar todo o meu eixo, mantendo, né, as alavancas. E aí parece que essa nossa harmonia de vetores espaciais que são resultantes do gesto relacionado ampliado, essas harmonias levam em consideração sempre a gravidade, que essa é a diferença. O nosso espaço não é idealizado, porque você sente, por exemplo, naquele momento, ou aqui mesmo, se eu começo a criar essa direção, que veio dessa minha alavanca do meu calcanhar esquerdo, junto com o meu pulso esquerdo, um ponto de apoio do meu cotovelo direito, que vai levar, ele começa a criar uma direção que eleva a minha cintura pélvica, eu não consigo por causa da gravidade. Então aqui o meu espaço não é idealizado, os meus vetores. E aí o que aconteceu foi que gerou um vetor para baixo do meu joelho, para que eu possa criar esse apoio com as alavancas sem perder o meu eixo e sem criar as tensões desnecessárias, para que a minha cintura pélvica de fato vá para cima. Então, a organização corporal assim, cinesiológica do Gera, ele vai meio que fazer com que a gente descubra os caminhos biológicos, das possibilidades anatômicas do nosso corpo, para criar essas harmonias espaciais, considerando a gravidade. E aí aqui, e eu em especial agora fazendo esse trabalho do Gera, que é de manter o eixo como resultante desses vértices, dessas forças que percorrem o corpo todo. Porque é isso que torna visível o meu corpo, o meu gesto no palco. Então, eu continuo. E aqui eu já cheguei no completamente contrário do chão. Que eu tenho que aproveitar a gravidade agora, quando o meu gesto tem esse sentido para baixo. E quando eu vou contra a gravidade, como que ela amplia as forças no meu corpo todo, né? Então, que é aqui que eu acho que a cinesiologia ajuda. Porque quando eu percebo o centro de massa, que eu estou tomando conta deles, assim, parece. Não é domesticar, sabe? Mas é observar. Porque a gente é meio inesperado. Agora eu parei de prestar atenção. É um trabalho que eu acho que muita concentração também. Assim, se eu começo a falar, às vezes eu me perco. E eu não sei, que eu acho que é uma avaliação que vem sua também, da Joana, que é... Eu realmente comecei a sentir o espaço, quando eu comecei a conseguir trabalhar dessa maneira, de que eu realmente consigo sentir que o espaço é uma questão física, assim. Só que, da maneira como eu estou trabalhando com o movimento contínuo, com a velocidade contínua, eu sinto mais claramente o espaço, enquanto uma dificuldade, enquanto que seja. Enquanto uma força para me sustentar até. Mas eu não sinto os sólidos. Então você não está simplesmente no espaço, mas com ele. E aí tem essa dificuldade, que se pro Laban era só transferir o peso,
Aqui que é o problema. Porque se eu estou trabalhando que os gestos dos meus membros superiores e inferiores é que levam um deslocamento desses meus centros de massas da cabeça e da cintura pélvica e da cintura escapular, por exemplo, aqui eu tenho que ter todo esse trabalho no meu corpo todo para que eu simplesmente faça uma transferência de peso como o lábio não viria, sabe? Mas que eu não posso simplesmente ir lá e pisar e pronto. E que aí aqui é bem diferente a sensação. Porque no lábio parece que a sensação é assim, você está aqui e eu posso criar esses vetores, talvez as frases lá, as escalas bem feitas, né? Que tipo, não sei, deve ser difícil, mas eu imagino que é muito uma coisa que daqui eu vou para um outro lugar e nessa passagem daqui para cá eu transfiro e é tipo, transferi. Quanto que se eu vou na ideia do gera e do gesto relacional, eu posso também, além de fazer aquilo, eu posso fazer com que esses vetores todos, né, que chegam no meu corpo todo, eles vão me levar para uma nova transferência, mas eu sinto quase como se fosse o espaço todo durante essa transferência se modificando para que ela aconteça. E aí aqui eu já estou num outro lugar. Você está levada pelo esforço, né? Então acho que tem essa grande diferença que eu acho que se eu fizesse sem falar um pouco, dá pra ver melhor umas qualidades diferentes de espaço. Tá. Que eu acho que vale a pena fazer sem falar. Porque eu acho que isso tem a ver com confinamento depois. Mas eu vou fazer desde o chão pra subindo, nessa percurso do Gera.